Open cups paint the universe. Her creation absolves time. Estamos de volta e, inicialmente, vamos fazer um agradecimento ao Márcio, que é o diretor da Águas do Imperador, e a Águas do Imperador, pela obra que está sendo feita na Bartolomeu de Gusmão e na Adão Brown, levando água tratada, água de qualidade, que todos nós precisamos de receber e que todos nós temos direito e pagamos regiamente por isso. Mas, realmente, façamos esse registro. É uma melhoria muito acentuada para essas comunidades. Deixa eu fazer só um adendozinho aqui. Deixa, Vicentinho. Eu vou agradecer um garoto que trabalha na Água do Imperador, que muito me ajuda lá na Água do Imperador. É o Leandro Costa, que é um coordenador lá da Água do Imperador, que ajuda muita gente lá no Morém, quando eu preciso lá. Já não estou mais na associação, mas eu gosto de trabalhar para a comunidade, que me ocupa o tempo. E eu sempre, quando solicito alguma coisa que preciso, Alcindo, da Água do Imperador, sempre fui muito bem atendido. Com certeza. Entendeu? Eles sempre foram maravilhosos. A Deca lá, que você conhece, que já esteve aqui no programa. A Deca esteve conosco. Eu não tenho nada a reclamar, que eu sempre pedi. Sempre quem me atende lá é o Leandro. E parabéns aí à Água do Imperador para estar colocando água lá na Adão Brown, não é? E, aliás, ô Vicente, até aproveitando, eu gostaria também de chamar a atenção para dois elementos que estão trabalhando muito bem, que é o Aloísio e o Cristiano, na Ampla, vem fazendo um trabalho muito bom. E entendamos uma coisa, com uma dificuldade muito grande. Nós, recentemente, tivemos um problema lá na minha casa, no prédio ao lado, e foi mostrado uma vontade muito grande de acertar e uma dificuldade muito grande de trabalho, que eles estão assoberbadíssimos. Mas isso faz parte, aí foi a desmonte do sistema elétrico promovido pelo governo federal, que hoje, de 25 coordenadores das repetidoras, das retransmissoras de energia, existem 3, e os 3 que estão trabalhando vão para a rua fazer concerto e voltam correndo quando desarma alguma coisa. Mas isso aí é Brasil, nós vamos ter uma melhora mais à frente um pouco, com certeza. Mas, Vicente, vamos falar um pouquinho daquilo que vai refletir no programa de semana que vem, sobre limpeza urbana. Vicente, nós temos lixo em muita quantidade. Realmente, Petrópolis vive um problema de lixo muito grande. Eu lamento profundamente a não vinda do presidente da CONDEP, porque nós já ouvimos várias explicações que o lixo de 23 caminhões é retirado diariamente em Petrópolis e deixado num aterro provisório para ser reconduzido para um outro aterro definitivo, aonde teriam 3 carretas trabalhando diariamente. Se você tem 23 caminhões por dia, várias vezes, porque o caminhão encheu, vai e esvazia. Você com 3 carretas não consegue fazer. Então você observa que o lixo na cidade é normal, a cidade inteira está coberta de lixo, porque ainda que jogando dentro das lixeiras, o lixo ali está. Nós ainda temos o problema do entulho. O entulho é um problema muito grave. Tanto que eu iria sugerir ao presidente da CONDEP que nós criássemos um grupo de trabalho para falarmos às nossas crianças. Eu não falo falar para os adultos, eu digo falar para as crianças. Você lembra lá no Colégio do Morém como é que as crianças falaram conosco de que o pai não fazia direito, que o avô não fazia direito, que a mãe estava errada? A criança sabe, e a criança é uma educadora. Então, se você vai aos colégios e mostra que aquele entulho não pode ser jogado ali, que nós temos que criar alguma coisa para esse entulho. Eu mesmo vou agora, já tenho 15 sacos de entulho, porque um caminhão a serviço de, não sei, de quem, não vou citar a informação, porque eu não tenho certeza, me quebrou a calçada de frente da casa. Nós tiramos 15 sacos de entulho para refazer. Estou com eles guardados. Provavelmente vou acabar pagando alguém para levar. Mas o certo é esse, não? Sim, mas você entende o seguinte... Isso é código de postura. Está no código de postura, foi feito o código de postura, foi aprovado, foi feito, eu acho que é feito pela Câmara, aí eu não tenho certeza, e foi sancionado pelo prefeito da época, código de postura. Aquele que gera qualquer tipo de material tem que dar fim nele de forma certa. Você está falando aí de lixo. Eu não vejo a cidade coberta de lixo.
Eu já vejo por outro ângulo. Eu vejo muito materiais inservíveis em torno das lixeiras, e entulho em torno da lixeira, e aí o que acontece? O morador mal educado, ele já não chega mais na lixeira. Ele coloca o lixo em cima do entulho, do sofá, da máquina de lavar. Nós temos que ter educação, Nelson. Bom, o povo tem que ter educação. O problema maior do Brasil é a educação. Você abriu o programa dizendo aí que o Aedes aegypti não subia porque naquela época se cultuava isso. Só que hoje nós temos 30 casos suspeitos ainda, não foi determinado, porque foi mandado para analisar. 30 casos suspeitos de Zika vírus. O que os moradores de Petrópolis têm que aprender? Aquele lixo que está em torno, o entulho, o sofá, fogão, aquilo não prejudica o poder público não, meu amigo. Aquilo ali quando chove vai juntar uma quantidade de água pequena e vai criar ali, vai fazer um criadouro. Vai morder quem? Vai infectar quem? Os moradores que estão em torno daquela lixeira. Nós temos que tomar consciência que entulho, quando a gente faz entulho, não é porque o cara tem pouco dinheiro que ele vai ter que jogar o entulho na lixeira. Não, ele tem que se programar. Eu vou fazer uma obra na minha casa, como você conta que tu tem que comprar 10, 15 sacos de cimento, tu tem que se programar que tu vai tirar 10, 15 sacos de entulho e vai ter que dar fim nele de modo que não seja nas lixeiras. Isso é o certo. A gente não tem que ficar contando com o poder público para tirar uma coisa que a responsabilidade é nossa. Você, por exemplo, às vezes, Alcindo, eu vejo fogão, eu vejo geladeira. Isso tudo, o carro de sucata passa lá onde a gente mora, ele paga R$1 no fogão. Por que o cara não deixa aquilo na casa dele? Não, mas inclusive aquilo não é nem para você receber. Aquilo, se você der o camarada para levar de graça, já é negócio. Mas eu estou te dizendo que ele vai te dar pelo menos R$1. Se você tiver um fogão, uma geladeira, tu ganha R$2. Já dá para comprar um refrigerante, esses aí, o baixa renda. Um tubaína. Um baixa renda. Mas, Vicente, realmente, a gente tem que entender o seguinte, isso era uma coisa que politicamente, talvez, não muito certo, não muito errado, não vamos entrar nesse mérito, eram tirados 22 sacos por mês de cada morador de baixíssima renda. Porque o detalhe é o seguinte, Vicente, você não pode esquecer uma coisa, você, quando faz uma obra, você não tira 20 sacos, você tira 100 sacos. Entendeu? Mas aí você tem que se preparar para isso. Mas você paga, mas hoje custa 250, 300 reais um caminhão. O saco de cimento, quando você faz uma obra, ele vai te levar, você faz uma laje, ele vai te custar 2.000, mas tu vai fazer o sacrifício de botar 2.000. Agora, o entulho, num caminhão você está dizendo 250 reais, você já tem que deixar o dinheiro separado para... Aquilo já tem que entrar na tua planilha da obra. Mas, entendeu? Vicente, é que as pessoas, Alcindo, o lixo, o entulho, na minha casa, a maioria pensa assim, ele me incomoda. Lá na lixeira, não incomoda ele mais. Mas cria um problema para todos nós. Com certeza. Agora, eu acredito, isso aqui é uma opinião que eu estou vendo, que com essa mudança, com a entrada das Forças Armadas para ajudar nesse parto, isso vai melhorar muito. Porque nós vamos passar a ter fiscalização. Nós vamos passar a ter a obrigação de fiscalizar. Porque, na realidade, o que ocorria? Eram retirados 22 sacos. Por questões políticas, deixaram de ser retirados. Agora, entendamos o seguinte, Vicente, a partir de agora, terá que haver fiscalização. Porque se você for multado porque você jogou lixo em lugar errado, você criou... Porque outra coisa, você vê o seguinte, a própria Condep, quando corta o mato e não retira o mato de dentro do rio, está gerando problema lá embaixo de Correias. A ponte de Correias, não sei se você viu, nessas últimas enchentes, ela ficou bloqueada por mato e por capim. Muito lixo. E lixo. Eu vi muito saco de lixo. Exato. Nessa enchente que nós vimos em Itaipava, que foi muito mato forte... eu vi muito pouco, eu vi muito saco de lixo. Ali na Itaipava, eu tive depois, no dia seguinte ou 2 dias, fui almoçar em Itaipava, Vicente, o rio estava cheio de saco de lixo, cheio de entulho. Então, agora, isso é uma coisa que se chama educação. Se nós fizéssemos um trabalho, Vicente, junto nas escolas, mostrando... Porque o problema é o seguinte,
Nós temos que conscientizar, porque a hora que o Tem que vir mosquito picar, exato, ele vai afetar todos nós, Vicente. Com certeza. Ele não vai afetar somente o outro, não. Entende? Então, criaram talvez um meio termo, criar alguma coisa para que a gente tenha uma movimentação. Com Nisso certeza. que nós falávamos, até gostaria de dar os parabéns. Eu creio que foi a CONDEP, junto com a vereadora Gilda Beatriz, que criaram uma situação de recolha do lixo hospitalar e do lixo veterinário. Porque as clínicas de veterinária têm problemas seríssimos de lixo hospitalar. Não, o lixo hospitalar já é um projeto, já é uma coleta que... Mas que não vinha sendo feito direito. Vem sendo feito sim, porque a minha esposa trabalha na clínica radiológica Pedro II ali, não é fazendo propaganda não, viu, Kaique? Aliás, nós vamos, inclusive, fazer uma matéria lá. E o lixo lá é coletado toda terça e toda quinta, rigorosamente, sem problema nenhum. Eu vou te dizer uma coisa, eu estava no blog hoje, blog do Eduardo Ferreira, no domingo, chegaram a multar um rapaz que estava jogando entulho lá na Serra Velha. Ele foi multado, o cara do caminhão e o dono da obra, que coisa, foi R$2.000 que ele foi multado. É triste o sujeito ser multado, mas tem que ser feito. Não, mas tem que ser feito. Tem que ser feito, Alcino. Não tem outra solução. Não tem solução. Tem até um WhatsApp aí. Eu vou pedir até o Kaique, se ele puder achar lá dentro. É o WhatsApp da CONDEP pedindo para que mande fotos ou alguma coisa de alguém jogando em torno das lixeiras, isso aí. Eu vou te contar uma hoje que eu vi, eu não vi não porque eu não enxergo, você sabe que eu não enxergo patavinas, mas eu hoje estava com um senhor que está morando lá na minha casa e ele estava falando, a gente estava ali de manhã cedo na rua, desceu uma senhora de um morro, ali perto da minha casa, ela veio com um saco de lixo e um guarda-chuva quebrado. Aí tem aquelas cestinhas, os telespectadores, aquela cestinha que você bota no poste. Aquela cestinha, para que serve aquela cestinha? Para botar o lixo, né? Não, mas para botar um papelzinho. Ela veio com um saco de lixo. Aí ele falou, porque eu não enxergo, estava um pouco distante. Ele falou que ela começou a empurrar aquilo assim para dentro, porque aquele buraquinho é pequenininho. Aí foi empurrando, aquilo caiu lá dentro, depois ela jogou o guarda-chuva velho. E se ela desse mais 2 passos, ela estava na frente daqueles contêineres que abrem a tampa. Então nós voltamos àquilo, é educação. Isso é fundamental. Agora, por falar em educação, Vicente, eu vou fazer aqui um convite a quem de direito. Nós estamos ouvindo aqui na cidade uma verdadeira batalha com a lei do idoso, o IPTU do idoso. Eu consegui conversando com alguns advogados, inclusive com um dos procuradores que trabalha no Estado, mas que foi vinculado à Prefeitura, está cedido ao Estado, sobre a Lei 6.930/12, que concede IPTU, o desconto do IPTU ao idoso que ganhe até 2 salários e tenha só uma residência. E todos foram unânimes, a lei está em vigor, tem de ser cumprida e tem tido todas umas dificuldades muito grandes. Eu gostaria de convidar alguém da Secretaria de Fazenda que desse uma explicação, porque a verdade é o seguinte, a gente poderia até convocar o Patuleia. Veja bem, você e eu temos uma ideia disso. É um absurdo, a lei está em vigor, o indivíduo não tem o desconto. Agora, será que a Secretaria de Fazenda não tem alguma alegação que seja real e que seja, acima de tudo, uma alegação absolutamente verídica? Porque nós sabemos o lado que nós estamos vendo, é o lado do idoso que está sendo penalizado por isso. Agora, será que existe alguma outra coisa? Eu gostaria que a Secretaria Municipal de Fazenda orientasse e dissesse por que eles estão bloqueando se a lei está em vigor. E se eles estão realmente bloqueando também, né? Que a gente não sabe, né? Mas vamos fazer por isso é que eu gostaria de ouvir. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um e-mail para a Ascom, convidando o Patuleia ou alguém que fale sobre esse assunto da Secretaria de Fazenda para estar aqui e esclarecer isso tudo.
se a lei já está valendo e como se procede aquelas pessoas que já pagaram, como que pode ter esse dinheiro de volta, ou aquelas pessoas que estão na dívida ativa, se é que estão na dívida ativa por não estarem pagando, entendeu? Fazer um programa só sobre isso exato. aqui. Não, e uma coisa, vamos ouvir, Sim. porque nós estamos ouvindo um lado. Sim. Vamos fazer a síntese do jornalismo, que é ouvir o contraditório. Porque o programa, quando nós criamos, o programa não é para fazer crítica destrutiva. O programa exato. é para a gente esclarecer as pessoas que estão do outro lado da Câmara, entendeu? E até, se possível, ajudar o poder público ou outra instituição, seja ela privada. Vamos ouvir coisa. as partes. Sim, claro. Inclusive, aqui nós vamos lembrar uma coisa que tem sido muito falado, que é a situação da saúde. Que, novamente, apesar de tudo que nós vimos de muito bom no Hospital Cid Carneiro, mas já há uma dificuldade muito grande, novamente, em marcar mamografias. E também o Hospital de Pronto-Socorro Nelson de Saep tem um raio-x novo, segundo a gente viu, através de fotos e de divulgações, que está encaixotado há 8 meses e não foi desencaixotado e posto para funcionar. E quando chega um ferido precisando de um raio-x, não tem o raio-x no Isso você diz o quê? Que essa informação que você tem, você diz que é no Nelson de Saep, do Hospital do Pronto-Socorro, ao lado do Santa Teresa. Então, a gente pode chamar o administrador do hospital para vir aqui conversar. Jogar essas informações assim aleatoriamente, Alcino, eu particularmente sou contra. Eu prefiro chamar a pessoa aqui e deixar que a pessoa fale. Por exemplo, sobre a situação do lixo, você tinha me dito sobre o lixo, que está ocorrendo isso aí, que nós tivemos um informe que está ocorrendo. Já fiz o convite ao secretário de Meio Ambiente, ao Almir Schmidt, para estar aqui no dia 21, a secretária dele ficou de ver a agenda dele, para ele falar sobre aterro sanitário e tudo, sobre essa movimentação. Que, aliás, o Almir já esteve conosco falando, há muito tempo que esclarecendo, inclusive, o aterro sanitário de Pedro do Rio, que já está suspenso, parece que não se descarta mais nada. Suspenso. Ele até convidou a gente, ele chegou até a fazer um convite para a gente estar no aterro sanitário uma vez, só que não foi possível, porque naquela época a gente não tinha uma estrutura que a gente tem agora, que agora a gente pode sair, filmar na rua, mas então, fiz o convite a ele, dia 21, eu acredito que vai estar aqui. O Almir sempre veio, né? Ele nunca deixou de vir. Não, todas as pessoas que a gente convida, seja do governo, ou seja pessoa que não trabalhe com o governo, eles só não vêm ao programa porque surgiu alguma coisa, algum imprevisto que não deu para ele vir. As pessoas sempre foram cordial com o programa Barra em Ação. Né, Alcino? Com certeza. Mas nós, voltando ao assunto que nós estávamos trazendo, nós temos que agora também procurar a nova secretária de Educação para conversarmos com ela sobre vários fatores. Eu acho que é muito importante a gente que também... É o WhatsApp da Condep? Isso, excelente. Aí. Condep, aí estão os telefones e os contatos com a Condep, para aqueles que tenham problemas de entulho, problemas de lixo. Não é problema de entulho. Para informar como fazer. Não é como fazer, não. Esses telefones são... o telefone e o WhatsApp é para você mandar... não é reclamação, não. Se vê alguém jogando entulho, alguma coisa, você mandar por WhatsApp ou denúncia. Telefone. É o Disque Denúncia da Condep. Disque Denúncia, a palavra certa é essa. Perfeito. É Disque Denúncia. Realmente muito importante que se saiba disso. E uma coisa importante, quando você fala de denúncia, às vezes te dá uma impressão de delação. De ser você um está X9, né? Você está... Mas vejam bem, não é isso. O problema é que nós estamos... que hoje é necessário, né? Sim, o que nós estamos fazendo hoje, simplesmente, é defender os outros. Porque até nós mesmos. Exato, até nós mesmos. Você vê o seguinte, aqueles sofás, aqueles fogões, aquela coisa toda que são jogadas na beira do rio, você lembra de um secretário da Condep, um presidente da Condep, que várias vezes nos falou que o maior problema que ele tinha era uma firma de vendia eletrodoméstico muito barato. Chegava no Natal, né? Chegava no Natal, vendia muito barato e eles jogavam na beira do rio. Então, um sofá que você veja, você vê o que ficou
entulhada a ponte de Correias. Entende? Então, tudo isso nós já vimos ali nessa matéria que nós fizemos na entrada do extravasor do Palatinato, o que tem de lixo ali. Os próprios feirantes, que muitas vezes jogam dentro do rio. Agora, aí eu volto a dizer, isso é uma questão de educação. Nós precisávamos de trabalhar muito na direção de educar, levarmos aos colégios. Não sei se o Vicente concorda, mas aos colégios que nós fomos, todos fomos muito bem recebidos, inclusive pelas crianças e pelos adolescentes. A palestra, Alcínio, a palestra educativa, você faz palestra, a palestra é fundamental. Sem dúvida até nenhuma. não só para criança, como para adulto. Porque aquele assunto que você está fazendo na palestra vai dar conhecimento à pessoa que está do outro lado, que está assistindo. E a criança ainda tem um fator ainda que é mais importante, que se você fala, nós mesmos tivemos prova que fomos, vivenciamos isso, que tivemos uma palestra sobre carro lá, a criança virou e falou, vou falar com meu pai, porque ele para o carro sempre em cima da calçada, vou falar com ele que ele não pode fazer mais isso. E se você fizer nas escolas, não só lá dentro do Morém, em todas as escolas... Petrópolis inteiro. Petrópolis inteiro. Nós somos unos, Petrópolis de ponta a ponta. Isso aí. Até você me centrou uma bola agora maravilhosa. Eu gostaria de chamar a atenção, até no dia 8, na reunião do CPTrans, eu vou falar sobre isso lá, na reunião do Comutran. Nós estamos com um problema seríssimo de um acidente, de um atropelamento que vai acontecer a qualquer momento na ponte em frente à Aurora. Hoje nós tínhamos uma Fiorino em cima da calçada, encostada praticamente na parede. Isto é, só mosquito passava. Nós tínhamos 2 carros parados, tapando a visão da ponte. Gente, nós precisamos ter cuidado, porque verdadeiramente a ação tem que ser tomada. Nós vamos, inclusive, solicitar ao Badia que cuide um pouco melhor de verificar isso. Frequentemente, nós temos caminhões parados ali. E outra coisa, Alcindo, você está dizendo, hoje, dentro do Morém, é o lugar que a CPTrans está mais presente. Porque o depósito lá, que eles rebocam os carros, às vezes... Na frente, que o reboque vai atrás e na frente vai um agente de trânsito. Mas, Vicente... Ele é incapaz, ele passa ali onde você está falando, os carros estão parados naquela faixa amarela, com a placa de proibido parar e estacionar, com aquele X, parar e estacionar. Aí ele retorna, deixa os carros lá em cima no pátio, retorna 2 reboques atrás e o agente do trânsito na frente. Mas talvez, Vicente... Ele passa no ponto de ônibus, o guarda, o agente de trânsito, ele passa no ponto de ônibus ali, que tem em frente à Aurora, que é crucial. Tem sempre carro parado ali. Mas, Vicente... Ele passa, ele finge que não vê. Me dá só uma coisa aqui. Vamos defender o agente, Vicente, presta atenção. É que tão perigoso ficou o carro parado de um lado, o carro parado do outro, ele tem que se precaver para ele não sofrer um acidente. Só não observa que ele tem que cumprir a função dele. Kaique, você já me chamou a atenção. Mas já acabou? Já acabou. Kaique está me mostrando lá que não temos mais tempo. Deixa eu só falar uma última coisa. Isso. Eu vou convocar aqui o pessoal do Morém. Amanhã tem Câmara na comunidade. Então, os moradores do Morém que vão lá na Câmara da comunidade não vão só para receber menção honrosa ou para bater palma, não. Vamos levar os problemas de dentro do Morém, que tem muito. Esse asfalto que fizeram agora lá no Morém, o Alcindo muito bem sabe, você tem que vir, eu não dirijo mais, você tem que vir dirigindo e como tivesse obstáculo, tu tira de um, tira o outro, leva para a Câmara isso, porque os bueiros de serviço da Oi, da Água do Imperador, ficou tudo abaixo. Temos lá uma ponte, que o Alcindo sabe, eu vou correr, Alcindo, uma ponte que quando o caminhão entra naquela ponte fica difícil de fazer, dá um trânsito todo. Tem a padaria do Morém, que a partir das 4 horas até as 6 e na hora do almoço é um caos. Vamos levar isso lá para ver se eles cobram, que essa é a função deles, cobram, por exemplo, da CPTrans ou de outros lugares, para que se tome uma iniciativa. Vicente, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço o Kaique pela paciência que ele teve. E, queridos,
Nós estamos com mais 2 programas para serem gravados. Provavelmente amanhã nós estaremos gravando no Cefet, falando de vagas para instrução, para desenvolvimento, mestrado, doutorado, pós-graduado, enfim, coisas que vão trazer benefícios para todos os petropolitanos. Quinta-feira, 23 horas, 22 horas, a nossa reprise. Obrigado e, se Deus nos permitir, segunda-feira, falando sobre a Aedes aegypti, aqui estaremos. Boa tarde, amigos. We merge like the stars, whose golden cups paint the universe. Her creation absorbs time. Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122.